As cidades como o fruto de um longo processo de construção que teve como o seu ápice a Revolução Industrial. Vamos falar mais sobre esse assunto, então clique em curtir, se inscreva e vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o livro A Revolução Urbana, obra que foi escrita pelo sociólogo francês Henri Lefebvre e que foi lançada no ano de 1970. O Lefebvre nos traz esse livro uma ideia sobre como funcionam as nossas cidades, como a formação desse nosso modelo urbano atual é fruto de um processo ao longo do tempo e que teve como seu ponto mais forte a Revolução Industrial. Ele apresenta um modelo que vai de 0 a 100, que seria uma espécie de nível de urbanização, e esse 0 a 100 envolve tempo e espaço, ou seja, você vai ter tanto ao longo do tempo o crescimento da cidade, quanto também isso ocorre de forma ao longo do espaço, como as cidades vão se espalhando pelo espaço, vão tomando conta do planeta. O 0 que ele apresenta nessa proposta seria a sociedade com um baixíssimo nível tecnológico, seriam os primórdios da humanidade. E pouco a pouco você teria a formação social de grupos sociais maiores. No primeiro momento você teria a formação do que a gente poderia chamar talvez de aldeias ou de vilas, que teria as suas chefias locais. Com o tempo esses grupos iam crescendo, o comércio entre elas ia surgindo, e com isso então você teria o princípio da formação das cidades. À medida que as formas de comunicação e de transporte foram aumentando, as redes de comércio aumentaram, e com isso também foram aumentando a população das cidades. A gente pode pensar nesse caso ali no século XIV, quando começaram a surgir as cidades de maior porte através do comércio, como por exemplo na Itália, onde essa questão do comércio foi muito forte, e assim a gente vai ter então um avanço dos modelos urbanos com a redução da população rural. E a partir do momento que se chega a Revolução Industrial, então você vai ter o ápice do modelo urbano, quando o grosso da população mundial vai habitando nas cidades, deixando as zonas rurais. Então, o 100 dessa escala que o autor nos coloca seria justamente o modelo dessa grande urbanização que nós temos hoje em dia, com cidades de grande porte, como São Paulo, Cidade do México, Nova York, Tóquio e tantas outras. O Lefebvre coloca que havia uma espécie de proposta para as cidades do século XIX, que é um fruto da ideia, do ideário iluminista de você ter um mundo moldado pela razão. Então pensou-se para as cidades, para esses grandes aglomerados que se formavam, uma maneira de racionalizá-los, de torná-los racionais. Isso se deu, por exemplo, através de propostas de controle da sociedade, de urbanismo, de você construir ruas, redes de esgoto, etc. Mas a grande questão é que o caos urbano, o caos existente nas cidades, ele foi se tornando muito amplo, a ponto dessa proposta de racionalização não conseguir atingir o seu pleno espaço. A gente pode imaginar nessas grandes cidades problemas como inundações, problemas como a grande violência, os aglomerados subnormais, que seriam as moradias que teriam baixas condições para os seres humanos, pessoas que vivem sem rede de água, que não têm coleta de lixo, a violência urbana também, os enormes engarrafamentos, ou seja, existe um grande caos nessas cidades, e você tem essa proposta do urbanismo que tenta
colocar de forma mais funcional essas cidades. Então, a gente pode pensar que existe uma espécie de choque entre dois pontos. Um é essa cidade, que é algo caótico, que é algo que é cheio de problemas, e do outro lado essa força do urbanismo, que tenta justamente colocar alguma espécie de lógica, alguma espécie de ordenamento nesse ambiente que é caótico. A gente pode pensar um caso prático que foi aí, nos últimos anos na região ali portuária do Rio de Janeiro, onde houve um grande processo de urbanismo, em que se derrubaram muitos galpões antigos, criaram-se linhas ali de BRT, de metrô, foi construído o Museu do Amanhã, existe uma grande proposta ali de revitalização daquela área. Ou seja, você tinha uma zona que era caótica, que era antiga, que não atendia ao que seriam determinadas necessidades do mundo moderno, e a força do urbanismo, então, chegou para tentar colocar uma forma de ordem. Dentro dessa ótica de você ter um urbanismo aplicado dentro de uma cidade, o Lefebvre coloca que existem 3 níveis dentro dessa formulação. O nível mais alto é o Estado sendo o elemento que vai propor esse urbanismo, que vai colocá-lo em prática, e seria uma instância um pouco mais abstrata, porque o Estado, de certa forma, é uma coisa um tanto intangível nesse meio todo. E juntamente ao Estado você tem também grandes interesses de grupos dentro desse ordenamento, as muitas pressões sociais ou pressões de grupos econômicos para que determinada ação seja feita de forma X ou Y. O segundo elemento, que seria o elemento do meio, é a própria cidade, a própria estrutura da cidade. Os prédios, as ruas, os viadutos, isso tudo compõe o que seria o segundo elemento dessa ideia da urbanização. E na parte mais baixa está o ser humano. Então a gente tem o Estado como ponto acima, que vai aplicar o urbanismo. No meio a gente vai ter a própria cidade, onde o urbanismo vai ser aplicado. E na parte baixa a gente vai ter o ser humano, que é justamente quem é o motor das sociedades. Quando ele fala sobre o ser humano na cidade, o Lefebvre ele coloca duas palavras que são bastante interessantes no que diz respeito a ele, que são habita e habitar. Habita, com T no final, é um elemento vindo da biologia que fala sobre os locais onde os animais moram, né? O hábitat da onça pintada, o hábitat do mico-leão dourado, etc. Ele fala então que quando se começou esse processo de racionalização das cidades, o ser humano era visto como um animal que está em um hábitat. Essa proposta de modernização, ela tem um cunho racional e ela não trata seres humanos como figuras que colocam simbolismo nessa realidade. Não, esse pensamento racionalista ele beira a forma como se pensam animais. A ideia do urbanismo era você criar ruas retas, você criar casas quadriculadas, etc. Ele chega a citar um arquiteto que falava sobre a criação de umas espécies de caixas metálicas para os seres humanos habitarem dentro, que isso seria uma forma racional de você utilizar o espaço. Então, o habitat é essa ideia que ela é fruto de uma racionalização da cidade. Já o habitar, com R no final, diz respeito justamente ao ser humano com a sua simbologia com o mundo. O ser humano não é um ser racional que vai morar por morar numa casa, não. Ele cria uma série de afeições, uma série de simbolismos.
Por exemplo, provavelmente você conhece uma pessoa que cultiva jardim em casa. Por quê? Porque a pessoa, ela tem na sua residência o seu habitat, o local em que ela simboliza, e ela vai querer aquele local florido. Ou então a pessoa vai querer ter um sofá de tipo tal, um sofá retrátil, ou a pessoa vai sonhar com uma cama grande, com um armário grande, ou então a pessoa quer reformar a sua pia, o seu banheiro para ficar mais confortável, porque o ser humano ele tem essas simbologias. Então aqui a gente tem um choque também entre essas duas ideias. O projeto de racionalizar a sociedade, a cidade, ela vai encontrar do outro lado esse ser humano que ele visa justamente criar esse simbolismo. Certa vez eu vi que um conjunto de casas populares, né, que o poder público construiu para as camadas mais pobres, e era basicamente no início um conjunto de casas exatamente iguais. Com o tempo que as pessoas foram morando ali, cada pessoa foi justamente alterando aquele ambiente. Por quê? Porque o modelo do urbanismo pegou um terreno, criou um monte de casas todas iguais com as mesmas características. Já os seres humanos que foram habitar nessas casas, eles foram justamente adaptando aquilo para a sua personalidade, para aquilo que é do seu conforto, para aquilo que é do seu agrado. Então, dentro dessa revolução urbanista, a gente então vai ter esses conflitos. Um urbanismo que vai tentar colocar controle sobre uma sociedade caótica, sobre a sociedade que ela é complexa, e também você tendo seres humanos que vão colocar suas simbologias da cidade, que vão usar a cidade de diversas formas. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.